Olá, tudo bem? Eu sou a Jennifer. Eu sou a Arielle. Eu sou a Kailane. E nós somos alunos do IFMT Campus Campo Novo do Parecis e hoje nós vamos abordar o tema sobre impactos ambientais. Recentemente, o planeta Terra vem enfrentando fortes sinais de alteração. As principais causas vêm de origem de atividade humana. Percebemos que qualquer atividade que o homem faça no meio ambiente causará um impacto ambiental. Na maioria das vezes, os impactos são negativos, provocando degradação e poluição do ambiente. É preciso refletir e ter atitude nessa luta contra o impacto ambiental, e para isso é importante sabermos alguns conceitos relacionados ao assunto. Assim, vamos abordar os impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora. Considerando-se que os minérios encontram-se em praticamente todos os bens de consumo, a atividade mineradora tem um grande potencial de impactos ambientais, como é o caso da poluição dos recursos hídricos e do solo, além da perda de biodiversidade, tanto em relação à fauna quanto à flora. Os principais impactos ambientais causados pela mineração são desmatamento, que a primeira coisa que eles fazem é tirar toda a cobertura vegetal. Assim, diversas áreas são desmatadas, podendo causar alterações climáticas e prejuízo à fauna e à flora. Outro é a poluição e contaminação dos recursos hídricos, que acontece de três maneiras na mineração: através do grande consumo de água para auxiliar no minério, através do reabastecimento do lençol freático durante a ação da mineração, diminuindo o fluxo de água dos rios e causando também a recarga dos aquíferos. A contaminação das águas por meio de rejeitos com misturas de substâncias tóxicas levadas até os recursos hídricos pelo escoamento superficial das águas ou através do solo. As minerações de ferro, areia e granito, por exemplo, podem contaminar e poluir as águas pela lama gerada. Sendo assim, toda essa lama precisa ser controlada por barragens. Mas será que as barragens têm 100% de segurança? Já houve casos de desastres por barragens? Para responder essa questão, vamos analisar o caso de Minas Gerais, que nos últimos anos vivenciou dois grandes impactos por meio da mineração. No ano de 2015, houve o rompimento da barragem do Fundão, pertencente à mineradora Vale, mineradora multinacional brasileira, na cidade de Mariana, que provocou um dos maiores impactos ambientais do país. Em 2019, um novo rompimento de barragens, também da mineradora Vale, deixou a cidade de Brumadinho sobre lamas de rejeitos. O rompimento da barragem do Fundão, na tarde de 5 de novembro de 2015, liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduos. A mistura de óxido de ferro, água e muita lama não era tóxica, mas provocou a pavimentação de uma grande área, além da morte de peixes, micro-organismos e outros seres vivos também foram afetados, o que destruiu completamente a cadeia alimentar em alguns ambientes atingidos. O rompimento da barragem do Vale em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, causou um grande avalanche de rejeitos de minérios de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou e a lama atingiu a área administrativa da Vale, bem como a comunidade da Vila Ferteco. De acordo com a Vale, a lama vinda do rompimento da barragem não era tóxica. A grande quantidade de material liberado passou por uma grande área rica em biodiversidade, causando uma grande destruição e provocando dezenas de mortes de várias pessoas e também de outros animais e plantas. De acordo com a nota divulgada pelo Instituto Estadual de Floresta, no dia 1 de fevereiro de 2019, a área de vegetação impactada representa 147,38 hectares. Vimos até agora impactos ambientais terrestres, mas existem impactos ambientais marítimos? Sim, existe. É a pior forma de poluição ambiental, é o derramamento de petróleo, porque é um tipo de vazamento difícil de se conter, difícil de se controlar. Sua extração é feita nos oceanos, onde necessita-se de máquinas específicas montadas numa plataforma que pode ser fixa ou móvel. O petróleo podem ser levados para os oleodutos ou navios.
Por consequência, pode ocorrer o vazamento durante essa extração e transporte, ou seja, navios petroleiros, nas plataformas utilizadas e também nos oleodutos que servem para a distribuição dos produtos. Os danos causados pelo derramamento de petróleo é muito grave para o meio ambiente. Normalmente, esses vazamentos ocorrem de acordo com as falhas estruturais dos equipamentos, mas não deixa de dúvidas que sejam falhas humanas no processo da retirada do óleo do fundo do mar. Se a pressão exercida para a retirada do óleo for muito grande, pode-se gerar uma fissura ou falhas no assoalho e assim o gás ou óleo pode escapar. Quando um desastre desse acontece, uma grande quantidade de óleo é lançada ao mar e acontece de formar aquelas manchas escuras que nós vimos. O petróleo é uma substância totalmente tóxica, onde pode matar as espécies marinhas, aves e até mesmo os humanos próximos a regiões infectadas. Esse vazamento não é de hoje, vem ocorrendo desde o ano de 2000. Um caso que prejudicou muitas famílias foi na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os dutos de petróleo da Reduc entraram em execução entre 1993 e 1997, que em 2000 houve um rompimento por corrosão e derramou 3 milhões de litros de óleo. A Petrobras havia pedido uma renovação de licença para os seus dutos, mas ela não havia sido concedida até o vazamento de 18 de janeiro de 2000, que durou cerca de 4 horas e 35 minutos, onde prejudicou muitos pescadores que ali trabalhavam. Depois de 16 anos, eles ainda não receberam compensação do prejuízo. Em 2011, no Campo de Frade, houve 3.700 barris de óleo que vazaram, dentre outros acontecidos. Agora, em 2019, houve um vazamento que chegou na região de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É o terceiro vazamento de óleo este ano da Petrobras. A estatal informou que 60 pessoas foram contratadas para limpar esta área. A Petrobras informou que ainda prossegue com a limpeza dessas regiões. Em 2018, uma tentativa de furto nos oleodutos da Petrobras, que passa pelo município de Magé, no Rio de Janeiro, provocou o vazamento de 60 mil litros de óleo que atingiu o Rio Estrela e a Baía de Guanabara. Em janeiro, cerca de 1.400 de óleo cru foi derramado, 130 quilômetros da costa de Macaé. Depois de 3 meses, a Petrobras foi multada pelo IBAMA cerca de 8,16 milhões de reais e circulou em todo o Nordeste. Os mares, as espécies, a mata tão verde, podemos relembrar o que foi bem abordado nas mídias. A bandeira do Brasil não é mais a mesma. Por que isso continua acontecendo? Não possuem estrutura para fiscalização, falta de controle e falta de cuidado ao montar os equipamentos da plataforma e no transporte do óleo, partindo dos oleodutos para os navios. Tá, não aprendemos com o passado? O homem não tem controle, só pensa em lucrar e nem pensa no dano que isso pode causar atualmente no nosso meio ambiente. O ser humano está acabando com o que temos de mais valioso, a vida. Tantas tragédias e ainda não aprendemos a cuidar, a fiscalizar. Não aprendemos com o passado, onde houve muitos e muitos desastres ambientais. Porque podemos analisar que só este ano teve 3 vazamentos de petróleo, que quase não foram divulgados pela mídia. E mesmo com tragédias que já aconteceram há anos atrás, continuamos fazendo a mesma coisa. Um exemplo na questão do caso de Mariana e Brumadinho. Como já havia ocorrido o desastre de Mariana, as pessoas ainda insistiram em ter barragens a montante e seu rompimento, em consequência, poderia acabar com toda a cidade e levando a várias mortes. Qual o custo ambiental disso? As alterações climáticas, extinções de espécies e habitats, aumento do nível do mar, desaparecimento de rios, poluição do ar, diminuição da qualidade de vida e muitos outros custos. Então concluímos que, se não mudarmos nossas atitudes, se não valorizarmos o nosso meio ambiente, fiscalizar, coisa que não é apenas do governo, então, logo em breve, sofreremos as consequências.